Olá, estamos de volta, retomando a gravação das nossas aulas referentes à LPD de número 54, revista da Escola Dominical, publicada pela editora Central Gospel. O título dessa revista é Ser um Verdadeiro Cristão. O comentarista é o pastor Silas Malafaia. Hoje nós vamos apresentar a nossa aula de número 12. O título dela é Adoração como Prioridade. Então, a adoração é um atributo, é um princípio da vida cristã que se constitui no imperativo bíblico, que se constitui numa prioridade. Eu preciso aqui explicar para você a palavra prioridade. As coisas que são prioritárias para nós são aquelas coisas nas quais colocamos o nosso coração. Jesus falou a respeito disso. Ele disse que onde estiver o nosso tesouro, ali estará também o nosso coração. Então, nosso tesouro são aquelas coisas nas quais colocamos o nosso coração. Isto é, são as coisas que se constituem em prioridade para nós. E a adoração é uma prioridade na vida cristã. Não dá para servir a Deus, comungar com Ele, interagir com Ele, se somos indiferentes ao princípio da verdadeira adoração. O nosso texto áureo está no livro dos Salmos, capítulo 95, versículo de número 6, que diz assim: Ó, vinde, adoremos e prostremo-nos e ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Então essa é uma atitude de adoração. O homem vem, se prostra diante do Criador, no reconhecimento da sua pequenez, da sua insignificância, mas também no reconhecimento da grandeza de Deus, no reconhecimento do poder soberano do Altíssimo. E ali ele adora ao Criador que, segundo a Bíblia, é digno de todo louvor e de toda adoração. Se olharmos para as culturas humanas, desde a antiguidade até o momento presente, nós vamos ver que todo homem adora alguma coisa de alguma maneira. Existem aqueles que têm a si mesmos no centro da sua existência. São pessoas voltadas para si, só pensam em si, no seu engrandecimento pessoal. São uma espécie de adoradores de si mesmos. Tem aqueles que adoram os pais, os filhos, as instituições humanas, não é? Tem aqueles que adoram aos falsos deuses. Por exemplo, na Índia, existem milhares e milhares de deuses. Logicamente, sem nenhum sentido de divindade, verdadeiro de divindade, mas é uma coisa cultural dos indianos cultuar a algo ou cultuar a alguém, não necessariamente ao único que é digno de todo louvor, de toda glória e de toda adoração. Porém, existe a adoração ao Deus verdadeiro. E é disso que nós estamos tratando nesta aula. A passagem principal do nosso texto bíblico básico está em João capítulo 4, versículos 20 até o versículo de número 24. É aquele encontro entre Jesus e a mulher samaritana. A mulher samaritana, no versículo 20, disse a Jesus: Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. E no versículo 21, Jesus responde para ela: Mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. No versículo número 22, vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Versículo 26, mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. E Jesus fecha esse diálogo falando algo que é essencial no processo da adoração. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Jesus finaliza o diálogo reportando-se
a primeira palavra daquela mulher, porque ela questionava a respeito do lugar da adoração. Seria no Monte Gerizim, conforme a prática dos samaritanos, ou seria em Jerusalém, conforme a prática dos judeus? Então Jesus finaliza dizendo que Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Isto é, não existe um lugar específico da adoração. A adoração nem precisa ser no monte, necessariamente. Ela pode ser em qualquer lugar, desde que ela seja em espírito e em verdade. Havia uma relação de hostilidade histórica entre judeus e samaritanos. Quem eram exatamente os samaritanos? Nós precisamos nos reportar ao exílio de Israel na Síria. No Antigo Testamento, aconteceram 2 grandes exílios. O exílio das 10 tribos do norte na Síria, em 721, e o exílio de Judá, em 606, na Babilônia. Então você se lembra que a monarquia de Israel teve 2 momentos. Teve o Reino Unido com Davi, Salomão e Saul. Saul reinou durante 40 anos, Davi reinou 40 anos e Salomão reinou 40 anos. Nós temos aí o Reino Unido de Israel. Depois veio o reino dividido, através do filho de Salomão, chamado Reoboão. O reino dividiu-se, ficando 2 tribos, Judá e Benjamim de um lado, e as 10 tribos do outro lado. Elas caminharam com um poder paralelo, cada um tinha a sua autonomia administrativa, porém eram nações irmãs. Essas 2 nações enfrentaram cada um o seu cativeiro. O cativeiro da Síria em 721 teve uma característica marcante. Os assírios, eles eram cruéis com os povos conquistados. Eles não permitiam que eles permanecessem naquele mesmo território, que eles não manifestassem nenhum aspecto da sua cultura. Por isso, eles eram transplantados para outros territórios. Então, as 10 tribos do norte, elas foram expulsas, elas foram enviadas para o exílio. E lá, elas se desintegraram, elas se perderam. Outros povos ocuparam o espaço das 10 tribos de Israel. Esses povos eram povos mistos, eram uma miscigenação de raças e de povos. E, ao longo da história, eles estiveram sempre em conflito com as 2 tribos, isto é, com Judá e com Benjamim, as 2 tribos do sul. Havia uma relação de conflito o tempo inteiro entre samaritanos e judeus. Os judeus desprezavam os samaritanos. Os samaritanos tinham uma parte do Antigo Testamento na qual eles criam. Existia o Pentateuco samaritano. Então, eles criam no que estava escrito ali no Pentateuco. Então, houve uma relação hostil, um grande conflito entre judeus e samaritanos. Os samaritanos adoravam no Monte Gerizim e os judeus adoravam em Jerusalém. Porém, Jesus deixou claro que o espaço geográfico torna-se algo de menor importância no quesito da adoração. Porque o que importa na adoração é adorar em espírito e em verdade. Porém, o que significa adorar em espírito e em verdade? Em primeiro lugar, é lembrar-se que Deus não pode ser limitado pelo espaço físico, porque Ele mesmo é espírito. Quando a Bíblia fala dos olhos, das mãos, dos pés, da mente de Deus, ela está usando a linguagem antropomórfica, porque Deus é tão acima da nossa compreensão que nós não conseguimos falar dele sem a utilização de figuras de linguagem, sem antropomorfizá-lo. Porém, ele é espírito. E para adorá-lo em espírito e em verdade, nós precisamos nos lembrar disso, que ele está muito além, que ele não pode ser limitado ao espaço físico. Segundo, a verdadeira adoração só é possível pela mediação do Espírito Santo. Então, a adoração,
é uma questão do Espírito. E nós só podemos acessar a presença de Deus, adorando-o na beleza da sua santidade, pela mediação do Espírito Santo, pela operação do Espírito Santo. Terceiro, adorar o Pai em espírito e em verdade significa nos colocar em contato direto com Ele. A verdadeira adoração coloca o adorador em contato direto com Deus. Então, isso torna a adoração algo muito importante para o cristão. Nós só podemos acessar a presença de Deus dessa maneira. Nós não podemos acessar a presença dele com arrogância no nosso coração, nos sentindo pessoas cheias de mérito diante dele, porque diante dele nós não somos nada, nós não temos mérito algum, porque ele não olha segundo as aparências, ele olha segundo a essência, segundo a substância das coisas. Isso significa que quando entramos na presença dele, nós temos que entrar com temor, com tremor, humilhados. Nós temos que acessar a presença dele na base do reconhecimento do nada que somos, do quão pequeno somos e do quão grande ele é. Então, a adoração nos coloca em contato direto com o Criador. Mas adorar o Pai em espírito e em verdade, que é a verdadeira adoração, nos conduz ao desenvolvimento da espiritualidade. Então, o crente só se desenvolve espiritualmente de uma maneira factível, de uma maneira concreta, de uma maneira real, se ele adora o Pai em espírito e em verdade. E ele, então, como consequência, desenvolve-se espiritualmente. Então, o desenvolvimento da espiritualidade tem como base a verdadeira adoração. Então, eu só desenvolvo espiritualmente na base da adoração. E a adoração verdadeira me conduz à priorização do estudo das Escrituras Sagradas. Então, o adorador está preocupado em estudar cuidadosamente as Escrituras Sagradas. Ele é alguém que prioriza a presença de Deus. Ele é alguém que dá muita importância, dá a importância devida ao processo da santificação. Ele dá destaque, dá importância à prática das boas obras. Nós não somos salvos por conta de boas obras, mas as nossas boas obras têm que acompanhar a nossa salvação. Como Tiago disse, mostra-me a tua fé sem obras, que eu lhe mostrarei pelas minhas obras a minha fé, porque a fé sem obras é morta. Então, o crente adorador, aquele que adora o Pai em espírito e em verdade, é também um praticante de boas obras. É alguém que produz o fruto do Espírito. Adorar ao Pai em espírito e em verdade implica em oferecermos a Ele o que há de melhor em nós. Nós devemos oferecer o melhor da nossa produção a Deus. Nós devemos oferecer a Deus as nossas primícias. Tem uma passagem muito significativa em 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 22 e 24. Davi estava para comprar um pedaço de terra. E então ele vai a um homem chamado Araúna. E ele propõe a aquisição daquela eira. E o homem diz, não, pode ficar. Você vai ficar com essa eira sem ter que pagar nada. E então Davi vira-se para ele e diz, olha, eu não vou oferecer o que é teu a Deus. E eu não oferecerei a Deus aquilo que não me custa nada. Eu só oferecerei a Deus aquilo que implica em um grande sacrifício para mim. Nós temos aqui um princípio muito importante. Tem gente que quer oferecer a Deus o que é dos outros, não é? E tem gente que quer oferecer a Deus o que lhe sobra do seu tempo, o que lhe sobra dos seus bens. Mas nós devíamos acompanhar a Davi nesse princípio. Aliás, ele foi o homem que foi por conta de alguns princípios que eram a sua plataforma de relacionamento com Deus. E ele disse isso a Araúna.
não oferecerei a Deus aquilo que não me custa nada. Ele se empenhava em oferecer a Deus aquilo que tinha para ele um custo elevado, um custo caro, aquilo que implicava em sacrifício pessoal. Então nós temos que aprender isso. Só tem valor diante de Deus aquilo que nós oferecemos com base no sacrifício pessoal, na base daquilo que nos custa alguma coisa. Deus espera que ofereçamos a Ele o que nós temos de melhor, as nossas primícias. O grande problema de Caim nas suas oferendas a Deus era este. Abel oferecia das suas primícias e Caim oferecia o que eram sobras. Caim oferecia aquilo que era secundário a Deus, mas Abel oferecia ao Senhor o que tinha importância, oferecia a Deus as suas primícias. Nós precisamos oferecer a Deus as primícias do nosso tempo, as primícias da nossa capacidade. Nós precisamos oferecer a Deus as primícias dos nossos talentos, do nosso potencial. As sobras Deus não recebe. Nós temos que oferecer o que há de melhor em nós. Quando colocarmos a nossa mão para fazer algo, nós precisamos fazer com todas as nossas forças, com toda a nossa intensidade possível, como Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. E ainda em Colossenses capítulo 3 e 23, ele diz, tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o teu coração, como para o Senhor e não para os homens. Então, tudo aquilo que colocarmos a nossa mão para fazer, temos que fazer com empenho, dedicação e com excelência, não como quem faz para os homens, mas como quem faz para Deus. Então, Deus exige de nós a verdadeira adoração. E essa verdadeira adoração, ela tem alguns pontos importantes. Ela possui alguns elementos. Primeiro, a palavra. Então, a palavra de Deus, em primeiro lugar, deve ser a base da nossa adoração. Mas as nossas palavras também diante de Deus. Então, nós devemos chegar diante dele com as palavras certas, de elogio, de exaltação e principalmente de gratidão. Então, isso é adorar a Deus. A importância da oração verbalizada, a importância de vivermos permanentemente orando. É isso que Paulo diz, orai sem cessar. Isso é muito importante no processo da adoração e o louvor que é devido ao nome do Senhor. Então nós louvamos a Deus por aquilo que Ele é, pelos seus grandes feitos, pelas suas grandes realizações. E nós adoramos a Deus por aquilo que Ele é. Nós estamos chegando ao final dessa aula e a minha oração, o meu afã, é que você seja um verdadeiro adorador. É que você seja aquele cristão que adora ao Pai em espírito e em verdade. Até a nossa próxima aula.